Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Hoje é ensaio técnico de carnaval. Acho que eu compartilhei com vocês um pouco de como foi meu dia de ontem. Foi incrível. Eu amo isso. Queria compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas leituras atuais. Tô lendo aquela trilogia da Agatha Christie. O primeiro livro é como se fosse um enorme diário. E aí você tem os gêmeos, né? Eles estão registrando os aspectos que eles julgam importantes da vida deles. Eles estão vivendo um período de guerra, né? Então eles saem da cidade natal, a mãe deixa eles com a avó, que é uma pessoa muito ruim, muito avarenta, né? E não dá afeto pra eles. Então eles sofrem uma série de abusos e vão registrando isso da forma mais neutra, segundo eles, possível. No segundo livro, o que acontece, né? No final do primeiro livro, eles se separam. Um deles atravessa a fronteira para outro país, né? De uma forma bem complicada. Bem interessante como ela faz isso na escrita, né? Como se fosse uma armadilha, assim, que a gente cai no final do primeiro livro. Aí no segundo livro a gente tem um ponto de vista daquele que fica na cidade, como que ele viveu a vida dele, né? Depois dessa separação, porque eles eram gêmeos muito, muito ligados. Então essa separação foi muito complicada para eles, né? E agora nesse terceiro livro, eu estou muito confusa. O nome do livro é A Terceira Mentira. Então existem mentiras nessa narrativa e ele vai invertendo a narrativa para dizer que esse outro irmão nunca existiu. E aí esse é o ponto de vista do cara que sai, que vai para outro país. E aí ele vai contar o ponto de vista dele, né, de como foi a vida dele, e ele meio que nega a existência desse irmão, como se fosse um delírio, como se fosse uma forma dele aguentar as atrocidades que ele viveu. Então, não dá pra saber exatamente se tudo que eu li até agora foi uma mentira, e aí ele tá contando a verdade agora, ou se isso é uma mentira. Enfim, tá muito confuso. E aí eu não tô gostando tanto, mas acredito que até o final do livro tem alguma chave do que realmente tá acontecendo. E vou compartilhando aqui com vocês. Mas eu acho que é um livro interessante de ler. Esse livro é tipo a obra-prima dessa autora. É muito famoso, um clássico, mas é bem pesado, tem que estar preparado para isso. Oi pessoal, como vocês estão? Hoje é quarta-feira, estamos aí no meio da semana. Tô me sentindo um pouco melancólica hoje, lidando com algumas questões minhas mesmo. Mas uma coisa que eu posso afirmar pra vocês é que eu estou amando esse livro da Audre Lorde. Tô achando muito gostosinho de ler. Ele tem uma certa profundidade, uma poesia na forma como ela escreve, muito bonita. E é bem interessante também, porque ela já vai introduzindo todas as questões dela com carência feminina, né? Ela sempre teve uma carência de uma figura, de uma companhia feminina, né? E também todas as questões da sexualidade dela, que desde sempre já estavam na vida dela, né? Então eu achei isso bem interessante. Tô bem animada para continuar essa leitura. E, por enquanto, eu não vou começar nenhuma outra.
Bom dia, gente. Hoje eu tô super atrasada, não vai dar pra ler de manhã, não. Só depois do almoço. Gente, eu vou tentar subir a carga de novo. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer com 14 quilos. É sempre vir primeiro nesses balcões de retalho. Sempre tem tecidos um tamanho suficientemente bom para fazer o que eu geralmente faço. E eles têm preço especial, né? Isso aqui é viscolaitra. Olha esse marrom aqui. Enorme tecido. Um preço super tranquilo. Olha, esse balcão aqui é de poliamida, ou seja, os tecidos que eu uso mesmo pra fazer biquíni. Olha esse preto. Qualidade bem boa. Até R$29,90 o quilo. Geralmente um quilo dá quase 3 metros. Dependendo, né, da grossura do tecido. Esse tecido aqui, tô na dúvida se ele é marrom ou vinho. Acho que tá mais pro marrom, né? Ele tem esse defeito aqui, mas eu tô achando tão bonito. Acho que eu vou usar pra alguma coisa.
É muita coisa. A gente tem que parar pra colocar o olho em tudo e encontrar o que mais faz sentido pro que a gente tá procurando. Olha esse verde, que coisa linda. Esqueci que eu preciso de um vinho também. Tô pensando se eu levo um vinho nessa tonalidade. Esse aqui tá bem bonito, o tecido tá bem molinho. Ou algo mais tipo um vermelho escuro. Acho que eu vou levar esse aqui. Isso aqui é a parte dos estampados. Eu não costumo brilhar tanto os meus olhos porque eu acho que a maioria é meio brega. Mas às vezes dá pra achar algumas coisas bem legais. Tipo, essa oncinha aqui. Foi a que eu achei... Ai, cadê? Aqui. Foi a que eu achei esses dias. Eu achei ela bem legal. Ela é muito desenhada, mas também não é muito... Ela tá no meio termo. Ó, aqui eu peguei todos aqueles tecidos de balcão e peguei o tecido vinho, que foram os únicos que eu achei que ficou mais próximo do que eu queria. E olha só os preços. Da esquerda é o vinho e esse aqui é o do balcão. Então realmente compensa muito, né? Dá uma olhadinha no balcão antes. Tá, essa foi a Bruelas. Agora eu vou na Cabo Verde. São as duas principais lojas de tecido elástico aqui no Brasil. Ih, Cabo Verde tá fechada. Esqueci que eles não abrem de sábado. Bom, vou ter que dar uma procurada aí pelas ruas. Vamos ver se eu acho alguma coisa perdida por aí. Tô aqui humildemente de volta na Bruelas. Vamos ver se eu acho alguma coisa que seja parecida com o que eu quero. Bom, gente, acabei de chegar em casa, foi bem rapidinho. Só queria conversar com vocês um pouquinho sobre como foi esse processo de ir lá no centro comprar os tecidos, né, de ir lá no Brás. Bom, de sábado algumas lojas não abrem, então não fica tão cheio. Mas ainda assim você consegue encontrar algumas coisas legais. Tem duas lojas que eu sempre vou para comprar tecidos de biquíni, tecidos com elástico, né, para biquíni e para academia, que são Bruelas e Cabo Verde. Essas são as principais, assim, que todo mundo vai. Caso você queira e tenha paciência de andar pelas ruas, ali na Rua Jolie e nas travessas, você pode acabar encontrando uma outra loja que tem um pouco do que você quer, mas geralmente é poliéster, geralmente vende só em atacado e não tem tantas opções. Então, eu já procurei algumas vezes, mas já desisti, então eu vou nessas duas mesmo. Outra coisa muito importante é sempre passar nos balcões. Nós que fazemos peças de pouca quantidade, esses balcões eles têm tecidos de tamanhos ótimos pra gente poder trabalhar. Tem tecidos mais finos para usar de forro, então você acaba comprando assim por metade do preço, vale muito a pena. Como eu mostrei pra vocês no vídeo, a primeira vez que eu fui na Bruelas, eu peguei bastante tecidos de balcão e aí esses tecidos deram R$42. O tecido vinho, ele tava R$57 o quilo. E aí, na segunda vez que eu fui na Bruelas, eu peguei dois tecidos que também estavam no mesmo lugar, que tava R$57 o quilo. Eu tive que comprar tecido rosa, tive que pegar uma outra opção também, acabei pegando esse vermelho com textura. E esses tecidos me custaram, os dois me custaram o dobro do preço do que eu tinha pago antes, só nos tecidos de balcão. Então, é importante fazer sua pesquisa, é importante ver o que seus clientes querem, para você poder adequar o custo-benefício o mais possível, assim. Galera, é o seguinte, hoje tenho muitos compromissos, esse dia vai ter que ter 48 horas, pelo menos. Acabei de cumprir o primeiro deles, que era ir no centro comprar uns tecidos, agora eu vou me programar para os próximos. Eu tenho que almoçar com a minha família, a gente vai comer feijoada hoje, depois eu vou tocar no Sesc Belenzinho, um projeto bem bacana, então já separei aqui as peças, as roupas, depois eu vou tocar com um bloquinho Sambi Júnior num ensaio aberto lá no bar de baixo, então vou separar agora a roupa com abadá e tudo mais. E nesse evento eu vou ter que tirar a medida de algumas clientes para fazer algumas peças para o carnaval, então não posso esquecer o kit de medição, já deixei ali separadinho, e também tenho que fazer algumas entregas de peças que já estão prontas. Assim, depois de tudo isso, tem mais alguns compromissos, mas eu não sei se vou dar conta. Vamos comigo viver esse dia.
Aqui é o segundo andar do Sasuke Belenzinho. Eu nunca tinha vindo aqui em cima antes. Piscina subterrânea, tem uma piscina lá fora também, como eu já mostrei. Incrível, né? Acabei de pôr a roupa, agora eu vou tocar lá no projeto da bateria feminina do Sombrinha, que é o mestre da bateria do Pérola, né? Meu mestre, me convidou pra tocar. E vamos ver se eu consigo algum registro pra colocar aqui no vlog. Talvez as pessoas gravem em pé. O outro. Aí, ó, utiliza o braço junto. De um lado pro outro. Isso. Boa. 5, 6, 7. Frente e trás, ó. Pra frente, pra trás. Frente e trás. Só pra soltar esse quadril. Vem pra frente, pra trás. Vamos desenhar uma bolinha? Vem comigo. Meu Deus, eu tô muito cansada. Ontem foi um dia muito cheio. Deu tudo certo, apesar dos pesares. Eu não tive muito tempo pra ler, nem também pra fazer minha yoga. Mas é porque realmente o dever chamava, né? Eu acabei não conseguindo sair do Pérola, né? O ensaio do Sambi foi até umas 10h30. Cheguei em casa e só capotei. Hoje eu tenho mais um ensaio do Sambi. Eu ia numa cachoeira, mas a gente decidiu adiar esse rolê. E eu quero voltar pra casa e ficar o dia inteiro na cama, maratonando série, escrevendo nos meus diários e só, nada mais que isso. Chegar ao fim, mais um vlog. Espero que vocês tenham curtido acompanhar essas semanas aí comigo. E vamos, que semana que vem é pré-carnaval. Vai ser uma loucura, mas vai ser uma loucura boa. E eu espero que vocês gostem de acompanhar o dia a dia, né? Uma pessoa que tá dentro do mundo do carnaval, que tá morando aqui no centro, que tá vendo o que tá acontecendo na cidade e que também gosta de manter os seus hábitos pessoais, gosta de manter o seu espaço e gosta de manter as suas leituras, não deixa isso de canto nem quando a vida tá agitada. Pra mim é uma coisa muito natural, porque eu gosto muito de ler, sempre gostei, nunca precisei me esforçar. Mas com a vida agitada, né, vida adulta, agitada do jeito que é, a gente precisa fazer uns esforços pra manter as pequenas coisas que tornam a gente quem a gente é na nossa vida, né?